Que Deus abençoe o meu falar e o teu ouvir nesta manhã. Amém. No século VIII, antes de Cristo, sob o reinado de um rei chamado Jeroboão II, Israel vivia um raro período de prosperidade política e econômica. A gente pode dizer que naquela época eles viviam um período de paz e de tranquilidade. Que nação não gostaria de viver dessa forma? Em paz, em tranquilidade, em um período de prosperidade política e econômica, não é verdade? Mas os caminhos pelos quais eles estavam alcançando essa realidade desagradavam a Deus. Porque juntamente com a prosperidade material concedida como dádiva por parte de Deus, vieram também a corrupção social, moral e religiosa. Nesse cenário, um pequeno agricultor, criador de ovelhas da cidade de Tecoa, ele deixa para trás os seus negócios, ele deixa de administrar tudo aquilo que Deus havia concedido a ele, e ele se dirige à capital e ao centro religioso de Israel para lembrar às pessoas o que Deus esperava delas. Esse homem é Amós, um dos profetas, talvez, pelo menos na minha leitura, um dos profetas mais impactantes de todo o Antigo Testamento. A função do profeta Amós, assim como era a função de todos os profetas, era anunciar o juízo de Deus diante da realidade de injustiça, de idolatria, de benefício econômico a qualquer preço e convidar as pessoas a uma revisão de vida, a uma revisão de postura, a uma revisão de prioridades. E por fim, em nome de Deus, a função do profeta era convidar as pessoas e os governantes ao arrependimento, à conversão, a uma mudança de rota, a entender que o caminho não era este, mas aquele que Deus esperava daqueles que eram povo de Deus. Nem sempre as pessoas davam ouvidos aos profetas. Aliás, na maioria das vezes as pessoas não davam ouvidos aos profetas, por isso que alguns teóricos do Antigo Testamento vão dizer qual era a função dos profetas? Era ser odiado. A função do profeta é ser odiado, porque geralmente eles tocavam em assuntos que mexiam em questões que exigiam profundas mudanças que as pessoas não estavam dispostas a assumir para a sua vida. Enfim, um dos discursos de Amós para a cidade, para o povo de Israel, é um texto previsto para a nossa reflexão nesse domingo, e eu gosto de seguir os textos bíblicos indicados pelo lecionário da igreja. Eu prefiro fazer isso do que eu mesmo escolher um texto bíblico e assim ficar pregando os textos preferidos ou aqueles com os quais a gente tem maior familiaridade, porque eu realmente acredito que Deus conduz a história do seu povo de tal maneira que volta e meia Ele coloca diante de nós oportunas palavras bíblicas tão antigas, mas que precisam ser revisitadas e relembradas, e eu creio que hoje é uma delas que nós, como povo, precisamos sim relembrar. Amós 8, os versículos de 4 até 7. Aqui está desde o 3, mas eu vou começar lendo no 4, ok? Escutem, vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem: quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado, para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado. Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos, e vendendo trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Portanto, o Senhor, o Deus a quem o povo de Israel louva, fez este juramento: nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito.
As palavras do discurso de Amós não são as das mais simpáticas, não é? Não são as das mais evangélicas, por assim dizer. Pelo contrário, são palavras duras, porque o contexto em que Amós vivia exigiam palavras duras. Veja, é preciso lembrar que o povo de Deus, o povo que o Eterno havia escolhido para abençoar todas as famílias da terra, era para este povo que Deus estava falando. Este povo chamado para ser uma bênção, para refletir a luz de Deus no mundo. Eles haviam se perdido no caminho ao ponto de estarem se tornando instrumentos de maldição e de injustiça na vida das pessoas, especialmente na vida daqueles que pouco tinham. O profeta quer fazer com que as pessoas tomem consciência do quão longe de Deus estavam vivendo, quando lá nos seus negócios eram exploradores, trapaceadores, e quando contratavam trabalho de pessoas pobres em troca de migalhas. No nosso mundo moderno, nós nem deveríamos conhecer isso, mas conhecemos isso como escravidão, uma prática já abolida da nossa sociedade, mas que ainda assim, só no ano passado, 1.000 pessoas foram resgatadas de trabalhos análogos à escravidão no Brasil. Na minha leitura, existem duas questões centrais nesse texto, nesse pequeno trecho do livro de Amós que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é a incoerência entre aquilo que se professava como fé e as práticas da vida cotidiana. Veja, a boca cheia de fé dizia uma coisa, a vida real, no entanto, esbanjava ausência de fé. Veja que as pessoas que são denunciadas pelo profeta nesse texto, elas são pessoas religiosas, eram pessoas que observavam datas e tempos religiosos. Diz que eles estavam observando o tempo da lua nova, uma festa judaica. Diz que eles estavam guardando o sábado, era um mandamento judaico. E nesse dia, nesses períodos, o comércio era inviabilizado. As atividades comerciais deveriam ser suspensas nesse tempo, para que eles se dedicassem à comunhão com Deus, para que eles reservassem um tempo para celebrar o cuidado, o amor, a provisão de Deus na sua vida. E assim eles faziam, diz o texto. Mas no seu íntimo, lá no seu coração, eles estavam ansiosos para que o dia seguinte chegasse, para que eles pudessem então se dedicar ao verdadeiro Deus que comandava e regia a sua vida, que nós podemos chamar talvez de dinheiro. E essa é a segunda questão central nesse texto. Eles amavam tão pouco a Deus, ao ponto de viverem uma fé de aparência, mas amavam tanto dinheiro ao ponto de consegui-lo de forma desonesta. Eram pessoas que estavam no culto, eram pessoas que guardavam o domingo para celebrar o amor de Deus, mas não viam a hora da segunda-feira chegar porque eu preciso correr atrás do que realmente importa. Essa é a incoerência que o profeta está denunciando. A boca de vocês diz uma coisa, a vida diz outra. E vocês ainda fazem em nome de Deus coisas ruins para os outros. Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano que foi membro da resistência alemã antinazista, ele disse certa vez que o mal cometido em nome de Deus. O pior mal é o mal cometido em nome de Deus, porque ele é um mal disfarçado de piedade. É um mal que supostamente se preocupa com o bem. É um mal que evoca questões subjetivas na vida das pessoas, como é a questão da fé. E é preciso afirmar, não tem como amar a Deus e viver da forma como eles viviam naquela época, causando sofrimento e promovendo um cenário de injustiça, mesmo que as suas celebrações religiosas fossem lindas, maravilhosas.
Tanto é verdade que em Amós 5, 21 a 24, Deus disse o seguinte a esse povo, veja as palavras de Amós: eu odeio, palavras de Deus para o povo, eu odeio e detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas, não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Deus quer que as pessoas entendam e compreendam que não é um discurso religioso que prova o nosso amor a Ele, não é aquilo que nós fazemos da boca para fora que prova que nós pertencemos a Ele e que nós o amamos, não é isso. Mas o que prova uma vida que pertence a Deus é justamente uma vida transformada e uma vida que é agente de transformação no mundo. É o que nós fazemos daquela porta para fora, que mostra a quem pertencemos e a quem nós obedecemos. Qual é o recado do texto de hoje? Me fiz essa pergunta lendo o livro de Amós essa semana. Eu acredito que o recado de Deus para cada um de nós é que se nós somos pessoas de fé de verdade, nós precisamos deixar ela, a fé, reger toda a nossa vida. Eu já ouvi muito discurso do tipo: eu não misturo as coisas de igreja com as coisas da vida lá fora. Já ouviu gente que pensa mais ou menos assim? Eu não misturo as coisas aqui da igreja, querendo se referir à fé, com as coisas da vida lá fora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e cada coisa no seu lugar. Tem muita gente que pensa assim. E é justamente contra esse tipo de postura que Deus está falando através do profeta Amós e de tantos outros profetas. Se Deus me presenteou com a fé é um presente de Deus. Se Deus me presenteou com fé de verdade, ela precisa soprar sabedoria e princípios para a nossa vida cotidiana, na igreja, nas relações familiares, nas relações de amizade, nos nossos negócios, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no convívio em sociedade. Estamos nos aproximando de épocas de eleições, até nas nossas escolhas políticas a fé deveria soprar sabedoria e princípios nas nossas escolhas. E que princípios que são esses, pastor Felipe? Justamente aqueles opostos aos que eram praticados por Amós e o povo que ele falava. E diferente do que se vê e se pratica por aí, nós somos chamados a viver a partir de outros princípios. Princípios de justiça, de generosidade, de amabilidade, de não pagar o outro na mesma moeda, princípios de compaixão, princípios de partilha, princípios de acolhimento. E como eu disse anteriormente, não dentro desse templo, porque aqui é fácil viver dessa forma, mas principalmente quando nós somos enviados daquela porta para fora. Ontem o pastor Roger esteve com a gente, ele nos lembrou algo muito especial que a língua hebraica nos ensina. A palavra bênção no hebraico, ela significa joelho, pode ser traduzida como joelho. A bênção de Deus é quando o joelho de Deus se inclina e me olha, e quando eu inclino o meu joelho e olho para Deus, Deus se inclina, como disse o Salmo que nos saudou nessa manhã, e Ele nos olha, e Ele nos leva adiante. Por isso que nós somos enviados do culto para fora sob a bênção de Deus, para que nós também aprendamos a nos inclinar para o outro, a olhar para o outro, a não viver em um mundo só aqui da minha cabeça, mas o meu joelho se dobra, e eu olho e vivo na direção do outro, assim como Deus faz conosco. É por isso que somos enviados sob a bênção de Deus, porque é lá fora
que a luz tem que brilhar. É lá fora que o sal tem que temperar. É lá fora que nós somos chamados a viver a partir dos nossos princípios de sabedoria e de escolhas que a fé sopra na nossa vida. Por isso que fé tem sim a ver com a vida lá fora. Não tem como separar uma coisa da outra. Se somos pessoas de fé de verdade, nós precisamos deixar que ela influencie toda a nossa vida. Eu disse anteriormente que as palavras de Amós são palavras duras, e são mesmo. E o tema da nossa pregação é a arte de ouvir. Talvez você esteja se perguntando, aonde eu encontro o Evangelho? Nesse discurso de juízo que parece uma cacetada de Deus na nossa vida. Aonde eu encontro o Evangelho? E eu quero encerrar mencionando a última palavra do versículo 3. Nós lemos a partir do 4, mas a última palavra do versículo 3 é silêncio. E a primeira palavra do versículo 4 é um imperativo, que o profeta diz: ouvi. Ouvi. Ou seja, silenciem tudo ao seu redor. Silenciem todas as vozes e ouvi o que Deus fala. Ouvir tem a ver com algo que vem de fora. Deus interfere na história como alguém que se deixa ouvir. Mesmo que as acusações contra nós, mesmo que as acusações contra a nossa sociedade sejam fortes e as mudanças necessárias sejam muitas, existe a chance de voltar-se para Deus e de viver de modo diferente se assim o ouvirmos e pararmos de ouvir tanta besteira sem fundamento que a gente escuta por aí. Veja o que Deus diz através de Amós. O que Deus espera não é uma realidade cheia de discursos vazios e levianos sobre a fé, mas uma sociedade justa e honesta que tenha um olhar especial para todas as pessoas. Ainda é tempo da graça, ainda é tempo oportuno para conversão, para mudança de vida, para mudança de rota, mas para isso é preciso parar e ouvir a Deus. E saber ouvir é uma arte. E Deus está falando. Às vezes estamos tão ocupados, dedicando a nossa vida a tantas coisas, e não temos nem tempo, nem vontade, talvez nem disposição para ouvir a Deus. Mas as bênçãos dele nós queremos. É tempo de ouvir a Deus. E eu encerro lendo as palavras de Jesus, lá no final do Sermão da Montanha, Mateus 7, 24 a 27. E eu lembro da minha família contando essa história para as crianças. É uma história que a gente conta no culto infantil, mas diante de tudo aquilo que Deus nos disse no dia de hoje, eu quero encerrar com essa história. Diz assim, Jesus dizendo: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com ele, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra ela. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu, e ficou totalmente destruída. Geralmente nós construímos a nossa vida em cima daquilo que nós ouvimos, daquilo que nos é ensinado. Quem você tem ouvido? O que tem influenciado tua vida? A fé ou tantas outras coisas que a gente escuta por aí? Se é a fé, então vivamos de acordo com ela. É isso que Deus espera do seu povo.
Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.